Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão aqui reunidos conosco para mais um momento de reflexão da obra Paulo e Estevão. Boa noite a todos. Estamos aqui para o segundo capítulo da segunda parte desta obra, que está nos acompanhando com muitos ensinamentos e que estamos sempre de 15 em 15 dias, aos domingos, ansiosos para poder comentar o que a gente entendeu e leu nessa obra tão marcante para nós. Exatamente, André. Esta é uma obra que eu digo que ela tem muito a nos ensinar. E os nossos encontros aqui, graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, são encontros marcados por um estudo reflexivo. Então, meus irmãos, é como o André disse, o nosso objetivo, o nosso intuito aqui é que possamos partilhar com cada um de vocês, através do nosso olhar, o que a gente leu, o que a gente refletiu dessas páginas. Então, eu convido a todos a também acompanharem conosco, lendo cada capítulo, porque cada um de nós irá extrair um ensinamento a partir da sua leitura. Então, a gente convida para ser um momento aqui de união da nossa grande família, porque estamos reunidos em nome de Jesus, o momento em que nos colocamos aqui com o coração aberto para acolher os ensinamentos do alto. Então, estamos todos aqui na posição de aprendizes, porque mestre é apenas Jesus. Pois bem, André, dando aqui a boa noite para todos os nossos irmãos. Também vou deixar o bom dia, boa tarde para os irmãos que nos acompanham em outro momento do dia, ao longo da semana. Também sejam muito bem-vindos. E é com a paz de Jesus em nosso coração que eu convido para a gente iniciar, como o André disse, o capítulo 2 da segunda parte. Só relembrando aqui, são 10 capítulos nessa segunda parte. Então, hoje, nós iremos refletir o segundo capítulo. Um capítulo que eu digo marcado de muito ensinamento. Quando eu terminei esse capítulo, André, me marcou muito pensar assim: a estrada de Jesus, caminhar com o Cristo, não é apenas flores. Nós também temos as etapas do deserto, dos espinhos. E talvez Saulo, ele estava com outra visão do que seria seguir a Jesus. Ele estava aguardando outras coisas. E quando ele inicia ali, ele já leva um choque de realidade. Quantos obstáculos, quantos espinhos, quanto desprezo. Mas eu vou convidar o André para ele iniciar aqui para todos nós este capítulo. André, compartilha conosco o que Emmanuel ele traz aqui inicialmente. O que acontece com Saulo? O nome desse capítulo se chama O Tecelão. E aí, Saulo está acompanhado de um homem e
com um camelo que está levando as suas coisas. E eles chegam até a cidade de Palmira. Só que Saulo, ao contar o seu dinheiro, ele percebe que ele não tem a quantidade para poder pagar os serviços daquele homem que o conduziu até a cidade de Palmira. E aí ele toma a seguinte decisão: ele vai entregar para o homem metade daquilo que ele está devendo e vai dar o camelo para ele, para terminar de pagar. E aí aquele homem se espanta com aquela atitude de Saulo e fala assim: olha, o camelo basta e ainda sobra. Eu não vou pegar mais do que isso, porque eu sei que você precisa do dinheiro também. Sei que você está com uma quantidade pequena em dinheiro. E Saulo, então, ele se encontra ali na cidade de Palmira, sem parentes, sem amigos e sem dinheiro. Ele está nessa situação. E aqui Emmanuel nos diz que ele está como um homem que tivesse perdido a família, a pátria e o lar. Porque ele não estava se identificando com aquilo que ele identificava no passado. Então, aqueles amigos do Sinédrio, de quando ele era o doutor da lei, ele já não tinha mais aquela companhia. A companhia de Abigail, que era um lar no coração dele, ele também não tinha mais. Da família, a família também estava distante. Então, ele estava nessa situação. Só que nessa situação, Saulo recorda da visão que ele teve de Cristo aparecendo para ele no deserto. E aí ele fica mais confiante a respeito disso. E ele encontra um homem chamado Ezequias, porque Saulo vai para Palmira atrás de Gamaliel, do seu antigo mestre, para encontrá-lo. E Gamaliel é famoso, né? É um senhor famoso. Então Saulo, ele procura por Ezequias. Ezequias é irmão de Gamaliel. Então ele pergunta para Ezequias: e Gamaliel, como está Gamaliel? E aí Ezequias fala assim: ele não está bem de saúde, não. Ele fica lá numa cabana abandonada, fica alheio ao mundo, ele não se interessa pelas nossas práticas religiosas, fica falando dos ensinamentos de um carpinteiro que ele acha que é o Messias. Ele está com uma decadência mental muito grande. Assim Ezequias coloca. Só que Ezequias, ao mesmo tempo que ele julga o irmão dessa forma, ele tem um profundo reconhecimento e respeito com o irmão, porque ele fala que o irmão, quando ele era pequeno, foi o irmão Gamaliel que fez um papel de pai para ele. Então, que ele e a família, por mais que Gamaliel exponha os seus pensamentos a respeito da religião, ele fala assim: olha, eu combinei com todo mundo lá que ninguém vai contradizer ele. Deixa ele pensar dessa forma. E Saulo percebe ali, né, que aquele mal-estar, né, de você acreditar em Jesus e que Ezequias estava colocando um pensamento que Saulo tinha antes de conhecer Jesus. E aí Saulo dá uma desconversada e fala assim: mas e os médicos? O que é que os médicos estão achando da situação de Gamaliel? E aí Ezequias fala assim: além de ele estar perturbado dessa maneira, ele está muito frágil de saúde. Os médicos enxergam que ele está muito frágil. Então, Saulo fala assim: não, eu queria encontrá-lo. Onde é que ele está? Eu quero lá encontrá-lo. Então, Ezequias orienta Saulo para poder ir até onde estava Gamaliel. E aí Saulo chega lá e encontra Gamaliel e eles começam um diálogo muito interessante, porque Gamaliel de Saulo ensinou para ele
as leis de Moisés, aquilo que ele acreditava. E nesse momento, Gamaliel começa a ensinar Saulo, e Saulo também a ensinar Gamaliel a respeito de Jesus. Então, tem essa troca de informações. E aí, lá na página 213, tem uma fala de Gamaliel que é assim. Ele fala: Saulo, meu filho, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, por intermédio da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Então aqui, Gamaliel estava reconhecendo, enquanto você se dedicava para defender as leis de Moisés, você foi bem. Com as informações que você tinha, o entendimento que você tinha, você trabalhou muito bem, você foi dedicado. Só que agora que você conheceu Jesus, alguém que é maior que Moisés, que você também se dedique para isso. Sim, E aí, pode falar. sim, é muito bonito esse trecho, André. E eu peço aqui para eu poder dar continuidade um pouco na história também, porque é um diálogo que, na minha leitura aqui, foi um diálogo que me marcou muito. Porque depois que Gamaliel fala essas palavras para Saulo, Saulo vai se sentir mais aberto para ele também expor o que ele está pensando, o que ele está sentindo ao longo desses dias. E Saulo vai trazer aí 3 pilares que eu digo dos sentimentos que estão rondando ele desde que ele aceitou Jesus. O primeiro pilar que ele coloca é que ele sofreu muito desprezo. E desprezo daquelas pessoas que ele não esperava receber. Ele conta para Gamaliel que ele sentiu como se ele estivesse sendo ridículo na situação, humilhado, desprezado, inclusive pelo seu grande amigo de infância, Sadoque. Ele conta depois, mais à frente, que esperava a ajuda dele e que foi simplesmente desprezado. Esse é um pilar. O segundo pilar que Saulo coloca é que ele conta que agora ele tinha perdido tudo materialmente, porque não tinha como mais ele exercer a profissão dele como rabino. E agora o que ele faria? Então ele estava sem dinheiro, ele estava sem um local para ele, digamos assim, para dizer que era dele. E Saulo ele vinha de uma posição social que era de muita fartura, tudo que ele tinha. E a partir do momento que ele não é mais rabino, porque ele escolhe seguir a Jesus, ele fica simplesmente perdido. E agora o que eu faço? Não tenho dinheiro, como que eu vou me sustentar? A profissão que eu tinha não posso mais seguir. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, ele diz que ele está muito ansioso. E ele está muito atordoado com tudo isso. Então, vejamos que eu achei interessante porque nos capítulos anteriores nós percebemos que ele está passando pelas situações complicadas, mas ele não expõe isso verbalmente. Mas ele mostra interiormente que ele está ansioso, que ele está magoado e que ele está triste com aquilo. E quando ele se encontra com alguém que ele sente confiança, ele expõe isso. E Gamaliel, ouvindo, digamos assim, essas queixas de Saulo, primeiro ele acolhe os sentimentos dele, e depois Gamaliel diz: vamos passar ponto a ponto disso tudo, porque a impressão que dá é que Saulo simplesmente derramou tudo ali em Gamaliel. Ó, tá acontecendo isso e aquilo. Aí Gamaliel fala assim: não, vamos organizar tudo isso que você está dizendo, vamos ponto a ponto
entender aqui o que você está sentindo. Como se Gamaliel fosse aqui quase um psicólogo, sabe, André? Ele falou, não, vamos organizar seus pensamentos. Aí Gamaliel vai trazer ali a primeira coisa para ele. Você está... Lê para nós a fala dele, aí na página 214. Examinemos tuas dúvidas. É tão bonito isso que ele fala. Ele fala, examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Então, por outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: vamos com calma passar esses 3 pilares que você está aqui dizendo, que estão te incomodando, mas vamos analisar e meditar em cima deles à luz da doutrina de Jesus, dos ensinamentos do Cristo. Então, o primeiro pilar que ele passa é o pilar do desprezo, o pilar do ridículo, do humilhado. E Gamaliel vai lembrar a Saulo que ele não é o único a passar por isso. Que os discípulos do caminho também passaram pela humilhação. Lembremos de Estevão. Olha a humilhação que Estevão passou, de Pedro. Então, Gamaliel ele usa da terapêutica de relembrar pessoas que sofreram o que ele está sofrendo, para conceder esperança que essas pessoas conseguiram enfrentar, para Saulo pensar, eu também consigo. E não só isso, Gamaliel relembra de Jesus. Se o Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós, e ele não tinha o que expiar, imaginemos a gente, então, que sofreremos. Então, Gamaliel ele passa essa terapêutica para ele, tanto que aqui, pelas palavras do mestre Gamaliel, ele coloca: se ele, Jesus, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Isso conseguimos trazer também para a nossa vida nos dias atuais. É como se Gamaliel estivesse dizendo isso para todas as vezes que nos revoltamos com os desafios, com as provações da vida. Se Jesus era puro e enfrentou toda a estrada de sofrimento, quem dirá nós que somos espíritos, com uma bagagem espiritual cheia de dívidas? Bom, o segundo ponto aqui, Gamaliel vai trazer, tudo bem, agora vamos olhar a questão material, então, questão financeira. Você está dizendo que agora você não tem mais a sua profissão, mas Gamaliel relembra ele. Saulo, ainda quando você era jovem, o que seu pai te ensinou? Seu pai te ensinou alguma profissão? O que ele lhe passou? E Saulo vai revelar que o pai dele ensinou sobre que ele era tecelão. Então, ele ensinou essa arte, essa profissão para Saulo. Então, Saulo sabia isso, ele era tecelão. Então, Gamaliel diz aí, olha, uma forma de, a partir de agora, você aurir o seu próprio dinheiro. Porque, assim, Saulo estava agindo como se tudo tivesse perdido. Gamaliel vem organizando as ideias e dizendo, olha, relembra, antes de você ser rabino, você era tecelão. Então, você tinha uma profissão. Seu pai te ensinou uma coisa. Então, você pode exercer essa profissão a partir de agora também. Tem um ponto aqui também que ele fala a respeito dessa mudança de profissão, né? Que antes ele era rabino e aí Gamaliel fala assim, olha, antes você se preocupava com os erros alheios, em apontar aquilo que os outros faziam de errado. Só que Deus, por meio de Jesus, te chamou para você ver os seus próprios erros, você melhorar a sua conduta. Então, é um chamamento diferente, né? Que ele não estava acostumado. Ele estava acostumado ao quê? A vigiar aos outros e não a si.
a julgar os outros e não tentar se melhorar. Então aqui é um ponto incrível desse recomeço que ele precisa, né? Porque ele fala assim, ó, o problema é de trabalho e de esforço pessoal. É isso que você vai precisar fazer. Sim, e inclusive Gamaliel ele convida a Saulo a meditações. O que é a meditação? É olhar para dentro de si. Na página 215, Gamaliel fala: a meditação nos sugere comparações mais profundas. E isso me marcou muito, porque a todo momento neste capítulo, Gamaliel fala: vamos meditar sobre isso. Entremos em meditação nesse momento. E eu fiquei com isso, sabe, André? Por que a todo momento Gamaliel fala, vamos meditar? Medite, Saulo. E eu encontrei aqui para nós, só para agregar aqui, um capítulo de um livro de Joana de Ângeles, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que se chama Momentos de Meditação. E lá no capítulo 1, a querida Joana, ela irá definir o que é meditação para a gente. Porque acho que isso ajuda a entender todas as vezes que Gamaliel fala assim, vamos meditar. Ô Saulo, medite nisso antes de tomar uma decisão. Joana de Anjos, ela coloca aqui para a gente que meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Porque com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando os sentimentos. A meditação, ela torna-se-lhe o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores. As palavras de Joana são mais longas aqui, eu separei só esse trecho para nós, porque olha que interessante, a meditação ela é indispensável antes da gente tomar qualquer atitude. E o que é a meditação? É esse silenciar um pouco, não necessariamente silenciar os pensamentos, porque eles irão estar aqui a todo momento. Mas é o parar um pouco, o silenciar. Esse interiorizar as ideias e tentar ali acalmar os sentimentos e aclarar a visão para que tome melhor uma decisão. É isso que Gamaliel está dizendo aqui. Saulo, você está derramando aqui um tanto de ideia. Vamos meditar sobre isso. Serena, acalma, porque aí você vai disciplinar a sua vontade. Você não vai mais agir sem pensar. Mas aí, André, ele continua, então ele traz esse segundo pilar, que é o pilar da questão da, como se diz, do dinheiro, da vida financeira. Inclusive, e aí depois ele vai trazer essa questão da ansiedade, de Saulo estar se sentindo muito ansioso para poder começar logo, meio atormentado. E aí Gamaliel diz para ele assim, toda planta é frágil quando começa a crescer. Então, é nesse momento que Saulo ele percebe que ele está muito ansioso, muito afobado e que ele precisa desacelerar. Então, ele toma a decisão de ir para o deserto, ficar um tempo mais recluso, porque toda planta que quando começa a crescer é frágil. Saulo está começando agora nos caminhos com Cristo. Então, ele precisa se fortalecer um pouco para depois florescer, digamos assim. E, André, conta pra gente, partilha com a gente agora esse trecho aqui em que Gamaliel vai explicar sobre o deserto, quem está no deserto, quais são as possibilidades de Saulo ali. Introduz para nós esse trecho. Então, aí nessa conversa, Saulo fica sem saber o que fazer. E aí ele pede para Gamaliel para poder, então me dá uma luz aí, o que eu preciso fazer? E Gamaliel fala assim, olha, você sabe que no deserto
lá precisa de tecelãos para poder atender as caravanas e tudo mais. O meu irmão, ele trabalha com isso. Então eu vou te indicar para ele te dar essa vaga de trabalho. Só que Gamaliel é muito prudente e fala assim: mas eu não vou utilizar o seu nome e o seu passado, né, o seu reconhecimento político para isso. Porque não é que é para você sentir vergonha do seu nome, mas que você aprenda a humildade e a solidão, para que lá você consiga exterminar esse homem velho, né? E tenha disciplina. Então, Gamaliel faz exatamente isso. Conversa com o irmão dele, Ezequias, para arrumar um trabalho para Saulo, porque ele sabia o ofício de tecelão. Só que Ezequias ele fica meio receoso, porque como ele contrata pessoas, ele sabe que os solteiros não aceitam esse tipo de trabalho. Que quem aceita esse tipo de trabalho são sempre casais, porque um solteiro não vai ficar sozinho no deserto esse tempo todo. E aí Gamaliel percebe onde que essa conversa pode levar, do irmão talvez pensar que Saulo está fugindo de algum crime que cometeu, de ser um foragido. Ele fala assim, não, ele quer ir porque, quer ver, ó? Não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação dos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do alto, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Então aqui ele coloca assim, olha, todo pregador, todo missionário que vai cumprir alguma obra que é grande, ele tem essa necessidade desse deserto, dele ficar só, de meditar, de pensar, de elaborar aquilo que ele vai precisar fazer lá na frente. E aí o irmão concorda com isso, ele aceita essa colocação, né? E aí Gamaliel fala assim para ele: vejo-te no futuro dedicado a Jesus. Está na página 220. Com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Aí ele fala assim: só que, lá em Jerusalém, se topares em compreensão e luta, não desespere, nem desanime. Você semeou por lá confusão. Confusão nos espíritos. É justo que recolhas os resultados. Ou seja, você plantou um ódio, uma desordem muito grande lá. Então, quando você voltar a passar por lá, esteja preparado para a repercussão desses atos que você fez. E aí, então, Ezequias fala assim: olha, então eu vou te mandar lá para o deserto que tem um casal lá. Esse casal chegou lá recentemente. O homem se chama Áquila e a mulher se chama Prisca. E aí Saulo, então, chega até lá e logo de cara é dito que Saulo reconhece neles as mais nobres qualidades espirituais. E aí Saulo vai convivendo com eles e um certo dia à tarde, após o trabalho, né, no tear, eles pegam os pergaminhos e começam a fazer uma leitura. E Saulo escuta o nome de Jesus. E só uma coisa, André, porque Saulo, quando vê eles pegando pergaminho, ele já associa ali, porque Gamaliel deixa com ele também alguns pergaminhos dos escritos de Levi.
E aí Gamaliel presenteia Saulo com esses pergaminhos que ele mesmo transcreveu de Levi com os ensinos de Jesus. E Saulo leva isso com ele. Tanto é que quando Gamaliel presenteia Saulo com esses pergaminhos, Saulo diz assim, mas Gamaliel, isso aqui é não posso aceitar o trabalho que você teve transcrevendo e tudo. E aí Gamaliel diz, não, eu já estou aqui no final da vida e eu sei que você vai dar continuidade, que você está preparado para isso, então estou te confiando esses meus escritos aqui, dessa transcrição dos ensinos de Jesus que foi escrito por Levi, Mateus. E aí Saulo então aceita. E aí quando Áquila e Prisca eles pegam o pergaminho, que é esse trecho que você está dizendo, ele reconhece que ele também tem alguns pergaminhos. Muito bem lembrado, porque isso aí é um ponto crucial, porque Gamaliel recebeu esses pergaminhos com um presente de Pedro, pela amizade dos dois. E aí Gamaliel fala assim: olha, eu temo que no futuro os discípulos possam desconfiar da sua conversão. Então, se você tiver esse pergaminho que foi um presente de Pedro para mim, eles vão reconhecer que não, realmente, ele mudou. Porque senão o Gamaliel não ia confiar para ele um presente tão nobre de Pedro para que ele carregasse, né? Porque pensa, ele perseguia, passa pouco tempo e ele está lá do mesmo lado, eles iam desconfiar. Então Gamaliel, já prevendo isso, já antecipou e presenteou ele com esses pergaminhos. E aí, ele fala assim: eu estou ouvindo aqui a sua leitura, você está falando a respeito dos ensinamentos do Evangelho? E aí eles falam isso, né, de Jesus e tudo mais, e eles falam, aí eles começam a dizer, nós estávamos lá, fomos um dos primeiros integrantes do caminho, mas quando iniciou a perseguição de Saulo de Tarso, aí nós escolhemos vir aqui para o deserto para poder nos refugiar, para nos proteger. E aí perguntaram assim para ele: você chegou a conhecer Saulo de Tarso? Porque Saulo estava ali utilizando apenas o primeiro nome, Saulo, né? Saulo. Aí ele fala assim: é verdade, inclusive ele tem o mesmo nome que você. Você chegou a reconhecer esse inimigo de Jesus, que tem o mesmo nome que você? É que eles não E aí, sabiam que ele era o Saulo de Tarso. não, Então, assim, eles eram dois, Áquila e Prisca, o casal, eram cristãos, seguiam a Jesus e se refugiaram no deserto. Saulo vai para lá, fica feliz de saber que eles eram cristãos. Só que eles falam: você conheceu Saulo? é. Aí dá, como se diz, aquele na cabeça de Saulo dá aquela, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou falar? Aí Saulo se limita a falar assim: não, conheci, fiquei sabendo. E aí Áquila começa a contar o que foi que aconteceu na família dele, lá na página 226. E aí ele fala que o pai dele, ele foi preso e espancado, assim como ocorreu com Josedebe, lá no começo do livro, com o pai de Estevão. Porque um homem chamado Joshai, ele, ele tinha uma inveja do comércio que o pai de Áquila tinha, e aí, utilizando dos desmandos de Saulo de perseguir os cristãos, ele foi lá, por mais que aqui é nos dito que o pai de Áquila, ele, ele não era seguidor de Jesus, porque ele até fala assim: olha, eu estou bastante idoso para poder mudar de ideia religiosa. Mas eles não quiseram saber. Pegaram ele, prenderam, espancaram ele e prenderam também Áquila e Prisca, mas depois soltaram o casal e ficaram lá com o senhor. Depois eles soltaram ele, mas ele estava muito machucado, a saúde dele estava muito
debilitada e ele acabou desencarnando logo em seguida. E naquele momento, o Saulo, ele começa a reconhecer a cegueira que ele estava naquele momento do fanatismo que ele tinha. E é escrito assim, ó: o ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos, página 226, último parágrafo. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Ou seja, ele estava cego de ódio, de perseguição, que ele não estava entendendo a repercussão que aquele ódio dele estava gerando. Então, outras pessoas estavam aproveitando desse clima, dessa situação, e fazendo as suas perseguições em nome dos desmandos de Saulo. E aí, Saulo, assustado, ele chega no ponto de perguntar assim para Áquila: o que você pensa a respeito de Saulo? Como se ele não fosse esse Saulo, né? E ele ficou curioso, por que você Sim. pensa a respeito dele? E nesse momento é aquele instante que, com a resposta de Áquila, Saulo até se assusta um pouco, porque não esperava por isso, porque Saulo estava acostumado o quê? Olho por olho, dente por dente. E aí Áquila ali contando que o pai dele foi morto, toda aquela situação, porque estava naquela perseguição com os cristãos, e aí nesse instante ele pergunta, mas e aí, o que você acha então desse Saulo? E a resposta é surpreendente, porque Áquila diz, ele é um irmão. E aqui é linda as palavras dele, mas eu vou trazer com as minhas palavras. É como se ele falasse assim, ele é um irmão nosso, está apenas perdido. É uma ovelha perdida. E ainda está com a visão limitada, não entende o que está acontecendo, mas ele é um irmão. E ele vai lembrar de todas as pregações, sobretudo de Pedro, sobre perdão, sobre perdoar aqueles que nos fazem mal. Então, Áquila vai trazer que ele não tem ódio de quem é Saulo, ele não tem rancor, mas ele entende que é apenas um irmão que está num caminho desviado e que um dia irá ali converter o seu coração, trazendo para a nossa vida esse ensinamento, porque de alguma forma conseguimos também vivenciar esse perdão para com aqueles que nos fizeram mal. São irmãos nossos, só estão apenas às vezes perdidos. E neste instante. E Ana, a gente pode fazer uma relação aqui no Espiritismo muito clara com os obsessores, né? São nossos Sim, irmãos, mas que nesse momento estão nessas condições sim, de perturbação, de um ódio muito forte, de querer vingança, só estão totalmente. desviados, né? Mas são nossos irmãos. Exatamente. Muito bem lembrado, André. Os espíritos que nos desejam mal ainda, através de uma obsessão, de uma influência negativa, são nossos irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem bem grifado isso para nós, que esses espíritos, eles não serão maus para sempre. A maldade não é a essência deles. Um dia eles irão também mudar, assim como uma criança ali faz sua birra pelo brinquedo, mas depois ela aprende sobre o que é o certo. Evolui, cresce. E aí, nesse momento, assim, Saulo, Prisca e Áquila, eles firmam uma união muito forte. Eu tenho a sensação que é até uma união de almas, sabe? Assim, um reencontro de almas. Porque eles firmam uma amizade. Saulo fica mais ou menos 1 ano no deserto e eles firmam essa amizade. Também me lembrei daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que fala para nós parentesco corporal e parentesco espiritual, em que nos diz o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo. E às vezes há vínculos de amizades muito mais fortes do que em vínculos de irmãos de sangue.
Problema esse que só a doutrina espírita poderá nos explicar, por causa da pluralidade das existências. Porque Saulo, Áquila e Prisca, eles estavam com um vínculo tão forte ali, tão bonito, que provavelmente, isso aqui é uma hipótese, não é dito no livro nesse momento, é uma hipótese, mas é um vínculo tão bonito e tão forte, porque aqui até fala, sem esforço, eles se afeiçoaram, como se houvessem até nascido juntos, como se tivessem sido irmãos, mas não são, conheceram-se agora. Ou seja, vínculos firmados por uma simpatia que talvez já vem de outras existências, numa bagagem espiritual, do mundo espiritual. E quando reencontram, há uma simpatia muito forte. Então, Saulo fica ali por 1 ano com eles, até um momento que eu acho interessante, que o Saulo decide se revelar. Ele decide dizer ali que ele era Saulo de Tarso. Ele não quer mais esconder isso de Áquila e Prisca. Ele escondeu por muito tempo, por 1 ano. Depois ele diz, não, agora eu vou me revelar. E ele fala, meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo eu me confessar. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado aos meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Ou seja, Saulo está dizendo assim, as minhas atitudes ao longo desse ano mostram muito mais que as minhas palavras a minha renovação de fé. E ele coloca, eu sou Saulo de Tarso, aquele que perseguia, mas agora transformado em um servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Então, ele se revela, aguardando ali qual será a reação, que Áquila e Prisca eram perseguidos por mandato do Saulo. E agora o Saulo estava ali com eles. Então, qual seria a reação neste momento? E aí Saulo começa a chorar convulsivamente, como se ele tivesse tirado um peso nas costas, assim, pronto, coloquei tudo que eu tinha para contar, eu desabafei e contei. Não tem mais nada a esconder de vocês. Só que o choro dele também é de medo. O que eles vão achar agora? E Áquila e Prisca abraçam a Saulo. Vão lá, aí que Saulo começa a chorar mais ainda. Abraçam, acolhem a Saulo. E diz para ele, irmão Saulo, não falemos do passado. Comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Agora que o Mestre nos reuniu, vamos sair do deserto e proclamar agora a boa nova a todos. Então, qual que é a resposta deles à confissão de Saulo? Você é nosso irmão. Não vamos focar no passado. O que você fez no passado, que fique lá. Vamos olhar para o futuro. O que você pode fazer agora que o teu coração está renovado em Jesus? O mesmo para a gente. O que fizemos no passado, que fique no passado. Mas a partir de hoje, o que podemos fazer com o nosso coração em Jesus? E Áquila sugere para Saulo, vamos deixar o deserto, já estamos aqui há 1 ano, vamos deixar o deserto e agora vamos então nos unir e proclamar a boa nova. André, encerra para nós o que acontece. Eu queria antes trazer um trecho Claro. aqui que é muito bonito, que Emmanuel diz assim, ó, os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. Então, o que ele estava dizendo? O amor, o reconhecimento, o respeito,
ele não vem de uma vez só, precisa de um tempo. Então, o ódio, que é um sentimento pequeno, né? O ódio, num instante, ele se instala. Mas o amor, esse reconhecimento, Saulo precisou ali trabalhar com eles durante 1 ano para que ele demonstrasse a sua mudança, sem eles saberem, mas para demonstrar a sua mudança, a vivência dele do Evangelho, dos ensinamentos que ele tinha de Jesus, para que eles respeitassem ele. Para nesse momento dessa confissão, eles acolherem ele e não julgar ele, porque isso aconteceu aos poucos. E aí Emmanuel diz assim: a criatura envenenada no mal é igual um recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. Então, todos nós precisamos de tempo para a gente derramar, para a gente acabar com as nossas imperfeições, os nossos equívocos, os nossos erros. Isso demanda muito trabalho, muita vigília nossa, né? A gente precisa vigiar essas nossas tendências, esses venenos que a gente tem, para que eles não nos dominem. E aí, o que ocorre é que o Saulo diz assim para eles: olha, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho de ir a Roma e lá eu vou anunciar o Cristo para os irmãos mais velhos da lei, para todos. Eu vou anunciar Cristo para todos. Só que ele fala assim: só que antes disso acontecer, que Áquila fica assim, então vamos lá, então vamos agora. Vamos largar esse deserto aqui, porque agora não tem mais você, como você fala assim, você não está mais perseguindo a gente? Vamos com tudo então. Aí ele fala assim: não, antes eu preciso rever os meus pais e matar a saudade do meu coração. Por quê? Saulo passou ali com eles 3 anos no deserto. E aí eles resolvem então sair ali do deserto e Saulo retorna a Damasco. Então ele faz esse movimento. Ele ficou esse período no deserto, ele conseguiu compreender melhor, se dedicar, acreditar e confiar mais em Deus, né? Ali naquela situação que ele estava passando. Ele também obteve ali ele pediu um perdão, né? Ele se revelou quem ele era, teve o perdão de pessoas que ele indiretamente, né, perseguiu, porque Áquila e Prisca não foi perseguido por Saulo diretamente como Estevão, mas indiretamente eles foram afetados. Então ele pede o perdão, ele tem esse perdão, então ele faz ele aproveita muito bem esses 3 anos no deserto para ele viver os ensinamentos de Jesus. E como que esse tempo é muito bem vivenciado, é um tempo de espera, e Saulo não tem pressa, porque quando ele procura Gamaliel, ele está muito afobado. E Gamaliel diz para ele: meu querido, você tem apenas 30 anos. Apenas 30 anos. Ainda dá tempo. Muita coisa você tem para fazer. Não precisa correr, não precisa se afobar. E eu me lembrei daquele livro Voltei, André, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo irmão Jacob, que nesse livro o irmão Jacob diz assim, que a cada dia que passa é como se a gente ouvisse uma voz em nosso ouvido dizendo: ainda é tempo, ainda é tempo. Em cada novo dia a gente ouvisse essa voz: ainda é tempo. E eu acredito muito nisso, independente da idade da matéria física, ainda é tempo. Saulo está começando seu caminho com Jesus aqui, ó,
pelos 30 anos. Gamaliel já começou lá perto da velhice. Não importa a idade física na matéria. Sempre é tempo de mudar, de se renovar, de abrir o coração para Jesus. Lembremos daqueles 2 homens crucificados, um à direita, um à esquerda do Cristo. Um deles, naquele último minuto de vida terrena, abriu seu coração para Jesus. E isso contou muito. Aquele 1 minuto, no minuto final da vida dele terrena, que ele abriu o coração para Jesus, foi muito valioso, porque foi verdadeiro. E Jesus diz para ele: você estará comigo no reino do céu. Ou seja, esse 1 minuto que você abriu foi verdadeiro, essa mudança foi verdadeira, a sua passagem para o mundo espiritual será diferente. Então, não importa se a gente está com 20, 30, 40, 60, 70, 80 anos. O que importa é essa mudança verdadeira. Ainda é tempo. E dessa forma, a gente encerra aqui esse capítulo 2. A gente encerra exatamente no ponto em que Saulo decide retornar a Damasco. E está com o objetivo também de reencontrar o seu pai e a sua família. A partir daqui 15 dias a gente se encontra para o capítulo 3. Aí vai começar a luta e as humilhações de Saulo. Aí veremos tudo que ele vai passar. André, hoje eu me despeço aqui de você. Deixo um grande abraço fraterno para todos os nossos irmãos que nos acompanham. É com muito carinho que a gente divide e partilha desse instante aqui do pão do Evangelho, desta obra tão maravilhosa. E lembremos que é a nossa casa espírita, Luiz Gonzaga, da cidade Luminárias, que nos concede esse instante de estarmos aqui juntos para cuidar do nosso espírito. Desejo a todos um excelente domingo, com a paz de Jesus. André, muito obrigada por cada palavra sua, por cada esclarecimento. As suas palavras são sempre muito valiosas, André, sempre trazem muito esclarecimento de cada parte do livro. Obrigada por partilhar comigo, com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Espero todos daqui 15 dias para continuarmos nesse capítulo aqui que tem tudo para ser bem complicado para Saulo, mas também muito valioso em resignação. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que assim seja.